Tratemos agora então da natureza e fins da história da pedagogia e da educação. O primeiro texto, a primeira seleção, a primeira antologia, né, se assim pudermos dizer, que o Cassimiro escolhe para tratar da natureza e fins da história da pedagogia e da educação, é de Maurice Debussy. Bem, antes de entrar no primeiro texto, é preciso pensar o seguinte: o que é natureza de algo? Do ponto de vista filosófico, natureza de alguma coisa é aquilo que faz com que algo seja o que é. Né? Aquilo que dá sentido à existência de algo. Né? Então veja só, se eu tenho um filtro de barro em casa, né? Qual a natureza desse filtro? A natureza desse filtro é purificar a água. Não é isso? Quando esse filtro não serve mais para filtrar a água, por algum motivo, uma rachadura, normalmente a gente vê as pessoas transformar o filtro no quê? Num vaso, num depósito de outra coisa, né? Quem já em casa já não pegou e usou um tijolo para escorar uma mesa, para funcionar como pé de cama, né? Quer dizer, a natureza daquele objeto não é aquilo. Né? O sentido da existência daquele objeto não é ser pé de mesa, do filtro não é ser vaso de flor. A natureza dele é outra. Né? Então é preciso pensar o que é a natureza. E a finalidade é aquilo que se dá. Né? Então, a princípio, o filtro tem como natureza a purificação da água, o tijolo juntado à argamassa, construir paredes. Né? Essa é a finalidade. A finalidade, ela não se altera. A finalidade é exclusiva daquele ser. Né? Quem altera as finalidades, vamos dizer assim, são os homens, né? Que retiram a finalidade original de um objeto e lhe atribuem outros fins. Né? Então vamos comentar o primeiro texto, do Maurice Debussy. Né? O Maurice Debussy, né, ao tratar da história da pedagogia e da história da educação, né, diz que a história da pedagogia e a história da educação, ela, tanto uma como outra, né, elas usam regras da pesquisa histórica. Né? E o que a pesquisa histórica faz? A pesquisa histórica trabalha com textos, com objetos, com documentos, com pedaços de documentos, com resquícios de uma determinada cultura, que submetidos à análise rigorosa, né, busca explicar o mais objetivo possível o que aquele objeto representou naquela cultura, né? Qual o papel que esse objeto, que esse documento representou naquela determinada cultura. A história da pedagogia, né, então, ela não é uma realidade em si, nem a história da educação. É um jeito de fazer história que usa do mesmo processo da pesquisa histórica. Não é? Ou seja, além de fazer uso do método histórico, né, a história da pedagogia e a história da educação não existem fora da história de uma civilização, fora da história de um povo. Né? Ou seja, a história da educação não é separada, a história da pedagogia não é separada da história da sociedade. Aliás, né, toda tentativa de pensar a educação, toda proposta de educação, todo encaminhamento educacional, né, ele se dá dentro de um contexto histórico, ele responde às necessidades de um contexto. Né? Então, quando o Debussy chama a atenção da evolução pedagógica, né, ele diz que ela não passa de um aspecto particular
Ou seja, ela é parte da história maior de uma sociedade e de um povo, né? Ou seja, essa história da pedagogia, essa história da educação, ela é marcada pelas necessidades, pelos desafios, né? Pelos fatos, pelos contextos políticos, pelas disputas, pelas invenções, pela criatividade, pela doutrina, né? Por tudo que acontece na história de um povo, né? Então, para o Debussy, é preciso discernir o sentido desse processo de escrever, pensar, historicizar a educação e a pedagogia, né? Tanto elas como a história em geral, né, tem o sentido de identificar esses processos de mudança, esses processos de evolução da sociedade, né, para que se direcione o rumo do amanhã, do depois de amanhã, do futuro mais próximo, do futuro mais distante, né? Então, a história para o Debussy não estuda o passado somente para compreender a situação presente das instituições, perdão, das atividades, dos métodos, das perspectivas, das concepções educacionais, né? A história estuda esse passado para prever qual é o futuro da pedagogia, qual é o futuro do processo de ensinar nas nossas sociedades, quais são as demandas que aparecerão, não é? Ou seja, estudar a história da educação, estudar a história da pedagogia, exige situá-las no contexto em que elas acontecem, no contexto em que elas são retomadas e qual será o contexto do futuro, né, para pensar a sociedade na sua perspectiva do ensino, ou seja, da formação do ser humano num outro contexto social, né? O outro texto é do René Hubert, né? E aí ele tem uma obra sobre a história da pedagogia, né? E o recorte que o Casimiro faz do René Hubert é bastante interessante, porque ele começa assim: não há doutrina pedagógica concebível sem conhecimento geral dos fatos e das teorias do passado. Reforça o pensamento do Maurice Debussy. Toda teoria pedagógica ela só é compreensível no contexto dos fatos, no contexto que a originou, né? E que daí o René Hubert vai dizer assim: a história da pedagogia é uma história do espírito humano. O que quer dizer que a história da pedagogia é a história do espírito humano? É dizer que a história da pedagogia é esse redescobrir, né, esse interpretar como nas mais diversas épocas os educadores e também os pensadores educacionais imaginaram responder aos desafios de cada tempo, né? Então, nesse sentido, ele lembra que as doutrinas, elas, se de um lado elas não estão presas necessariamente aos fatos, porque elas imaginam para além dos fatos, né, superar os fatos, elas também não deixam de ser decorrentes dos contextos, não é? Então, assim, o espírito humano, ele inventa soluções, né, procura superar os desafios do presente, por isso as teorias, elas sempre têm a tendência a andar sempre adiante da prática, sempre antes da realidade, né? Ou seja, a teoria é esse pensar para além de, porque exatamente sua função é explicar o presente, explicar os fatos, explicar como as coisas se dão e projetar o encaminhamento de solução a esses fatos. No nosso caso, a questão educacional, a questão pedagógica, né? Um outro texto, o terceiro, ainda um segundo recorte do Maurice Debussy, né?
em que me parece o destaque aí está exatamente na primeira linha, né? Da primeira para a segunda linha, quando o Debussy diz que o que existe, na verdade, é uma dupla história, quando se trata de pedagogia, quando se trata da história da instrução, da história do ensino. De um lado, a história do pensamento pedagógico e de outro lado, a história da prática pedagógica, né? E aí ele chama a atenção e diz que a contribuição do René Hubert é importante lá no livro História da Pedagogia, né? Porque ora há uma tendência de associar a história da educação à história da pedagogia, ou seja, dizer que são as mesmas coisas, né? E em outros momentos o próprio René Hubert ele faz a diferenciação, né? Enquanto que outros autores apontam que história da educação e história da pedagogia são a mesma coisa, né? Ou seja, aí o Maurice Debussy se posiciona em cima do muro, me parece, né? Quando ele diz que qualquer das duas opções tem argumentos que podem fazer valer uma ou outra perspectiva, é porque ele não se assume, não é? Entretanto, vamos ver se é isso mesmo que o Debussy representa nesse recorte feito pelo Casimiro, né? Bom, a outra citação é do Arnold Claus, e esse autor começa afirmando que a escola não é o lugar de não fazer nada. A escola não é o lugar do ócio, né? Sobretudo a escola dos tempos modernos, a escola da sociedade capitalista, né? Pelo contrário, a escola é o lugar nas sociedades antigas em que aqueles que não tinham necessidade de agir no trabalho produtivo, né, da subsistência, porque outros faziam isso por eles frequentavam esse espaço chamado escola, né? E escola no sentido de lugar do ócio, lugar de não fazer nada. E o Arnold Clause, ele chama a atenção para o fato de que a escola na sociedade contemporânea, ela não é nada disso, né? A escola na sociedade contemporânea ela está voltada exatamente para transformar os indivíduos, né, as suas energias, direcionar as suas energias para a produtividade, para o papel que devem exercer na sociedade, né? Então, nesse sentido, ele chama a atenção que a oferta da escola às camadas mais numerosas da população não é uma benesse, uma bondade das classes sociais superiores, das classes mandantes nem dos governos, né? Ela é resultante da necessidade de preparar esse pessoal para se adequar, né, essa massa populacional para se adequar a um novo contexto histórico, né? E ir para a escola só foi possível para as classes trabalhadoras, né, quando os filhos das classes trabalhadoras puderam ser libertados das atividades produtivas do cotidiano, né? E nesse sentido a escola foi se tornando uma obrigação, uma generalização, né? E ela não é resultado de generosidade, ela é resultado do processo histórico, né? Primeiro, de adequar o comportamento das pessoas ao modo de vivência social na sociedade capitalista, ao modo de produção na sociedade capitalista, né? E isso foi oportunizado na medida em que o trabalho na fábrica foi liberando a mão de obra das crianças e das mulheres, né? No sentido de que essas crianças pudessem então frequentar um espaço de formação. Então, por isso que costuma alguns livros afirmarem que a escola na sociedade contemporânea, na sociedade
A sociedade moderna, capitalista, ela é filha da fábrica, né? Ela primeiro nasce como um espaço de acolhimento, de depósito dos filhos dos trabalhadores, né? E paulatinamente ela vai se transformando num espaço de instrução, né? Então não dá para pensar a escola fora dessa realidade da atividade econômica na sociedade capitalista.